Queridos, essa noite nós vamos voltar os nossos olhos para o Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, o Êxodo. Nós vamos para um pedaço do capítulo 32 e um pedaço do capítulo 33 para ler os acontecimentos posteriores, os acontecimentos depois daquele episódio conhecido como o bezerro de ouro. O que aconteceu com Israel naquela época? Israel estava, meus irmãos, já tendo saído do Egito, tendo já atravessado o Mar Vermelho, já escapado dos egípcios, como a gente conhece a história, tem filme e desenho animado sobre isso, já há algum tempo no deserto. E Moisés sobe até o cume do monte do Sinai para receber do Senhor as tábuas da lei, que nós conhecemos como 10 mandamentos. Quando Moisés desce, Josué está no sopé do monte, esperando por ele. Moisés pergunta para Josué: que barulho é esse que eu ouço? E Josué diz: sei, parece barulho de guerra, de festa. E a palavra que Moisés usa ali, meus irmãos, é uma palavra muito forte, e aproxima-se a palavra orgia. Moisés diz: não, na verdade é festa profana que está acontecendo ali. Como Moisés se demorava no cume do monte, o povo pressionou a Arão e aos demais líderes, e eles, especialmente Arão, pegaram os brincos, as joias, e fizeram um bezerro de ouro. E aí Arão exclamou: eis aí o teu Deus, Israel, que te tirou do Egito. Isso você lembra bem? Um dos 10 mandamentos que Moisés estava recebendo lá no cume do monte, dizia o quê? Não farás para ti imagem de escultura. É interessante que isso não precisava ser ensinado, porque era algo conhecido da cultura dos hebreus, mas assim aconteceu. Esse episódio, meus irmãos, muito irritou o nosso Deus. E no versículo 30 do capítulo 32, há um diálogo entre Deus e Moisés a respeito deste episódio. E depois um segundo diálogo, que é o que nós vamos realmente prestar atenção no capítulo 33, terminando o assunto pós-bezerro de ouro. Êxodo 32, 30. E depois o capítulo 33, a partir do versículo 12, vão ser os textos da mensagem de hoje: a ausência da presença de Deus. A ausência da presença de Deus. Êxodo 32, 30 diz: no dia seguinte, disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Agora, irmãos, passando para o capítulo 33, no versículo 12, Moisés novamente está conversando com o Senhor, e disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti.
lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje já entrega aquilo que nós queremos tratar nesse texto. Um texto, meus irmãos, que eu encaro como uma virada na história de Israel no deserto. Aconteceram os vários pontos principais naqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, mas este episódio do capítulo 32 e 33 tem uma significância muito grande, porque se Deus não tivesse ouvido a intercessão de Moisés, a história do resto do caminho, do resto dos anos que eles teriam até chegar em Canaã seria muito diferente. E meus irmãos, o versículo 12, o versículo 13, na oração de Moisés, ele parece estar fazendo um retrospecto, lembrando, e é engraçado que a gente faz isso mesmo de vez em quando, os autores bíblicos fazem isso muitas vezes, lembrando a Deus aquilo que ele falou, às vezes lembrando a Deus aquilo que ele é. E Moisés diz: lembra que o Senhor me disse para conduzir esse povo? Mas não me permites saber quem enviarás comigo. Por quê? Diante do pecado, meus irmãos, de Israel, Deus havia decidido que ele não iria pessoalmente, mas ele enviaria um mensageiro, um anjo, adiante do povo. Isso é muito significativo porque desde a saída do Egito, a presença de Deus se fazia no meio do povo através de uma coluna de fogo de dia, aliás, de noite, uma coluna de nuvem de dia. Quando do episódio do tabernáculo, Deus vai encher aquela simples tenda com a sua glória, dando mais uma vez uma prova ao povo de que ele estava no deserto junto com ele. Estava passando por aquela peregrinação junto com o povo. Isso se via em outros aspectos, o maná que caía toda manhã do céu para que eles pudessem comer, menos na sexta-feira, mostrando que era algo sobrenatural. A água que era provida em muitos momentos, as codornizes, a roupa deles, os calçados, duraram 40 anos, a Bíblia relata isso. E não vamos esquecer a travessia do Mar Vermelho. O texto bíblico, irmãos, fala que Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Ele não passou pesando em lodo ou charco ou qualquer coisa assim. Não. O mar não apenas se abriu, como o fundo do mar se secou para que o povo pudesse passar. Então tudo isso, meus irmãos, eram sinais claros de que o nosso Deus estava presente no meio do seu povo. Então Moisés faz esse retrospecto, dizendo que agora eu preciso, versículo 13, saber o teu propósito, preciso entender o que o Senhor vai fazer, para que eu te conheça. Não para que eu tenha tudo o que vai acontecer muito detalhado, mas para que o teu caráter, aquilo que tu és, quem tu és, fique mais claro para mim. Mostre-me aquilo que o Senhor vai fazer. Revela o teu coração, a tua mente, os teus propósitos para mim, Deus. E aí ele diz: lembra-te que esta nação é o teu povo. É isso que eu estou dizendo, chega a ser curioso você lembrar o Deus que sabe todas as coisas, para ele lembrar de alguma coisa. Mas não só Moisés faz isso, muitos personagens bíblicos fazem isso como uma forma de rogar a Deus por alguma coisa. Essa primeira parte, meus irmãos, nos ensina, em primeiro lugar, que a realidade da nossa história com Deus não é ignorada por Ele.
apesar dos lembretes de Moisés, Moisés está apenas, digamos assim, chovendo no molhado, repetindo aquilo que ele sabe que Deus já conhece, mas na verdade para demonstrar muito mais aquilo que está no seu coração do que lembrar a Deus de qualquer coisa. Então, meus irmãos, a sua história, aquilo que é a sua caminhada com Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, obviamente não é ignorado por Ele. Você não começou, ou não precisa tratar com Deus baseado no que começou a acontecer semana passada, mas toda a sua história está diante de Deus. Tudo aquilo que você fez está diante de Deus. Tudo aquilo que você já experimentou, tudo aquilo que você foi, que você é e que você será, está diante de Deus. No texto que nós temos à nossa frente, isso é relevante, porque a história está prestes a sofrer uma grande mudança. O Deus que os libertou do Egito, agora acabou de dizer para Moisés: eu não vou mais andar com vocês. A nossa história vai mudar. O nosso relacionamento vai mudar, diga-se de passagem, para pior, por causa do pecado do seu povo. E perceba, meus irmãos, que isso é muito relevante, porque se você der uma olhada na sua história, nada do que aconteceu foi por acaso, foi por acidente, foi porque Deus dormiu. E não só não foi por acaso, como mesmo aquelas coisas que eu e você fizemos de errado, de ruim, mesmo os nossos pecados, em última análise, contribuirão para a glória de Deus. Contribuirão para que alguma coisa seja aprendida, para que Deus possa ensinar a mim e a você alguma coisa. Então, meus irmãos, quando esse episódio, que é claro, não era vontade direta de Deus que acontecesse, quando ele acontece, eu me refiro aos bezerros de ouro, Deus começa a trabalhar para pegar essa parte, esse capítulo lamentável da história de Israel, para transformar em uma lição preciosa que ficou desde o Êxodo até, por exemplo, o dia de hoje, aqui em nossa igreja. Porque eu creio, meus irmãos, firmemente, que quando cada palavra da Bíblia estava sendo registrada, Deus já sabia quando e por quem cada palavra seria usada por Ele para abençoar. Naquele exato momento que ele estava conversando com Moisés, ele sabia que hoje, nesse 1º de setembro, esse texto passaria a fazer parte da sua história, daquilo que Deus está fazendo, irmão, na sua vida. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas foram convidadas por você para estarem aqui e não estão. Alguns irmãos, por algum motivo, não vieram hoje, mas você veio. Algumas pessoas vão nos próximos dias acessar na internet e ouvir a mesma mensagem. Tudo milimetricamente planejado por um Deus soberano, para que a lição ali do Sinai, da ameaça da ausência da presença de Deus, pudesse ecoar pelos séculos, na verdade, pelos milênios, e chegar também a nós aqui. Por quê? Porque a nossa história não está ignorada pelo nosso Deus. Ele está, meu irmão, costurando, trabalhando, preparando, construindo cada detalhe da nossa vida. Pastor, por que ok, a gente já ouviu falar disso, é tão importante. Mas deixa eu lhe mostrar como isso não é tão real algumas vezes. Você sabe por que você tem ansiedade? Porque este fato escapa à sua mente. Você sabe por que você tem medo, fobia, pavor, depressão, o que quer que seja que traduza-se em medo do que é desconhecido? Porque você ignora esta verdade aqui desse texto. De que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Nada acontece conosco que tenha sido provocado porque o nosso Deus dormiu. As coisas boas e as coisas ruins. Mesmo aquelas, meus irmãos, que são provocadas pelo nosso erro, como por exemplo aqui, no caso do bezerro de ouro, erro de Israel, Deus estava no controle, trabalhando as circunstâncias para que no final a sua vontade
fosse cumprida. Nós estudamos aqui na nossa igreja durante 3 domingos a história de José, não é isso? Que acontece muito antes aqui da história de Moisés, 400 anos antes. E nós vimos naqueles 3 domingos que apesar dos irmãos José terem planejado o mal contra ele, vendendo aos mercadores e sendo levado para o Egito, o que José fala? Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Um Deus que nunca é surpreendido pelo pecado do homem. Também um Deus que nunca é surpreendido pela obediência do homem. Nada que eu possa fazer vai tirar Deus de equilíbrio. Vai surpreendê-lo no sentido de decepcioná-lo ou no sentido de fazê-lo extremamente orgulhoso, quase perder a inspiração por minha causa. Eu ensinei as minhas criancinhas que estou dando aula, que elas já aprenderam a falar bom dia, já aprenderam a falar mamãe. Eu falei para elas, amanhã de manhã, quando você acordar, diga para sua mãe, good morning, mom. E eu brinquei com as crianças que a mãe ia ficar, aquele orgulho, né? Nosso Deus, meus irmãos, sabe cada respiração que você vai fazer. E por mais que a gente possa, de uma maneira antropomórfica, no sentido de humano, dizer assim, o nosso Deus fica muito orgulhoso quando você obedece. É verdade, mas ele já sabia. Tudo que nós vamos fazer. A nossa história não está oculta diante dele. É ele que a escreve, é ele que a muda conforme a sua soberana vontade. E apesar de Moisés estar lembrando disso, Moisés, na verdade, clamando para que ele volte atrás na sua decisão de não acompanhar mais o povo. No versículo 14, com a resposta do Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. O versículo 15 é o versículo talvez mais importante desse texto, meus irmãos. No versículo 15, Moisés lhe declara, se não fores conosco, não nos envies. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Agora, olha a última pergunta de Moisés no versículo 16, irmãos. Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Em outras palavras, tu és o nosso distintivo. Tu és aquilo que nos distingue dos outros povos, que nos separa dos outros povos. Moisés está declarando aqui, meus irmãos, não é a nossa sabedoria, não é o tamanho da nossa nação, mais de 2 milhões de pessoas, não é o tamanho do nosso poderio bélico, não é nada a não ser a presença do Senhor. Meus irmãos, em segundo lugar, essa noite, a presença de Deus é a marca do povo de Deus. É isso que distingue a igreja de qualquer outra organização, grupo da face da terra. A presença de Deus é aquilo que marca a mim e a você como povo de Deus. Perceba, meu querido, que o que Deus ouve do povo, ou pelo menos de Moisés, perdão, nesse texto é o seguinte: Senhor, fique com Canaã. Fique com o leite e mel e tudo mais que tem lá. Fique com as cidades preparadas e fortificadas que o Senhor nos prometeu. Se é para ficar com a tua presença, a gente fica aqui no deserto mesmo. Meus irmãos, o que Moisés está falando é o seguinte: nenhuma terra prometida vale a pena sem a presença de Deus. O deserto é melhor. A terra que mana leite e mel não é a terra que mana leite e mel sem Deus, sem a presença dEle. E meu querido, nós vivemos dias em que algumas semanas atrás eu ouvi uma mensagem que eu fiquei pensando naquilo, que alguns cristãos têm tanto interesse em ir para o céu, que na verdade o que eles querem é a vida eterna, é o céu, é a vida sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, mas nunca lembram que o céu, na verdade, é Cristo. É estar com Ele. É viver com Ele. É como se Ele fosse um bônus e não ao contrário.
O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, Tu és o mais importante da promessa que nos fez sair do Egito. Não a terra, não o leite, não o mel, não a derrota dos nossos inimigos, mas o Senhor. Meus irmãos, alguns dias eu estava ouvindo uma mensagem sobre oração. Quantas mensagens e livros eu já li. Outro dia eu achei um livro que eu li quando eu tinha 14, 15 anos de idade, sobre oração. E nessa mensagem, meus irmãos, o pastor falava algo que, se já ouvi, nunca falou meu coração como aquele dia. E eu cheguei a colocar uma frase na internet dizendo o seguinte: eu descobri por que eu não oro mais. Eu não amo Deus o suficiente. Esta é a razão por que não oramos mais. Esta é a razão por que não lemos mais a Bíblia. Esta é a razão por que temos que nos arrastar para vir à igreja. Eu não amo Deus o suficiente. Não é fazer programação animada. Não é fazer uma programação atrativa. Não é fazer um cartaz bonito. É coração que falta transformação. Porque, meus irmãos, quando eu estava começando a namorar minha esposa, eu não perdia uma oportunidade para estar com ela. Quando eu comecei meu relacionamento, eu viajei quilômetros e quilômetros para poder encontrá-la, para passar pouco mais do que 2 horas. Eu tenho um relacionamento hoje, assim como você, com Deus, para o qual não tenho que viajar nada. Com quem eu não tenho que abrir mão de compromisso nenhum, porque eu posso estar no compromisso e estar com Ele. Com quem eu não preciso de nenhuma cerimônia, de nenhum homem intercedendo comigo, porque Jesus Cristo, o homem, já me transformou e me capacitou a estar presente na presença dele direto. E mesmo assim, quantas vezes eu tenho que ser arrastado aos meus joelhos? Quantas vezes, meus irmãos, precisa ser o problema, a tribulação, a luta que me faça orar mais? Eu já contei para vocês o que aconteceu nesta igreja alguns anos atrás. Nós tínhamos um irmão, e eu conversava com ele, sendo mais antigo na fé e, de certa forma, uma pessoa líder na igreja. Eu falava: meu irmão, tenho sentido a sua falta no culto de oração. E as semanas se passavam, os meses se passavam, e nada mudava. Até que a sua esposa teve uma doença muito séria, que poderia ser realmente muito séria. Meus irmãos, como um passe de mágica, lá estava ele sexta-feira, após sexta-feira, após sexta-feira, após sexta-feira de oração. Deus ouviu, a ameaça passou, assim como veio, desapareceu da sexta-feira. E eu, meu irmão, sem dúvida nenhuma, como falo sobre a minha vida, falo: não ama a Deus o suficiente. Porque quando nós amamos, nós queremos estar juntos. Moisés declara, meus irmãos, diante do Deus que o havia feito líder deste povo: tu és mais importante que a terra prometida. Meu irmão, eu quero fazer uma pergunta muito simples hoje. Se Deus lhe tratasse como Jó, uma mensagem que nós tivemos, se não me engano, em dezembro do ano passado nesta igreja. Se Deus lhe tratasse como Jó, como ficaria a sua fé? Será que você e eu somos dignos de Deus chegar lá, como diz o texto? Quando os anjos iam lá e Satanás foi no meio, será que eu seria alguém que Deus falasse assim: olha para o meu servo Joverci, homem justo, íntegro, se desvia do mal, temente a Deus? Será que ele falaria isso? Será que Satanás responderia: mas também o Senhor abençoa, abençoa sua família, seus filhos, tudo mais? Claro que ele vai te servir. Será que o mesmo diálogo aconteceria sobre você? Será que amamos a Deus como Ele deve ser amado? Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos fala um texto de Filipenses capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi
todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Veja o versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Esta geração quer conhecer a Cristo em sua vitória. Paulo queria conhecer a Cristo em seus sofrimentos. Meus irmãos, que distância da igreja de hoje para a igreja do primeiro século. Que distância abismal daquilo que muitas vezes nós queremos. Algum tempo atrás, meus irmãos, Deus me incomodou sobre o estilo, o ritmo do nosso culto de oração. A primeira coisa que ele me chamou a atenção, que me incomodou, foi que nós gastávamos mais tempo falando, me perdoe a sinceridade, lamuriando sobre os nossos problemas, eu também, do que efetivamente orando. Alguém contava uma história de 3, 4, 5 minutos do seu problema, real, verdadeiro, humano, chorou, teve dor, sem problema. Aí nós orávamos 30 segundos, 1 minuto. E aquilo, meus irmãos, começou a me incomodar. E eu disse, Deus, como é que resolve isso? E um dia, meus irmãos, Deus me trouxe o seguinte pensamento: eu basto. Eu sou suficiente. Eu falei, e o que isso tem a ver com o culto de oração? A minha presença é suficiente. Porque se eu não bastar, nenhuma cura, nenhuma solução financeira, nenhuma solução profissional, nada vai lhe bastar. Você vai estar sempre, meu irmão, viciado na próxima dose de bênção, na próxima resposta, na próxima solução, porque Cristo não é suficiente. E eu sinceramente não sei quantos gostaram e quantos não gostaram, porque eu não perguntei a ninguém. Dei uma de Paulo dizendo, quando eu fui, não custei carne nem sangue, fizemos. E nossa reunião de oração hoje é só orar, estar na presença, essa que Moisés está clamando ao Senhor, não retires de nós. Ele lhe é suficiente. Ele lhe basta. Será que você está disposto, meu querido, a abrir mão da terra prometida, do leite, do mel, das uvas, que eram cachos que precisavam de 2 homens para carregar, lembra? Das cidades fortificadas, da derrota dos seus inimigos, os jebuseus e todos mais, e ficar no deserto com Deus? A presença de Deus é a marca do povo de Deus. Agora eu quero lhe dar um dado que você talvez não saiba. Este é exatamente o texto que Deus me deu há 11 anos atrás, confirmando que nós começaríamos o projeto que se tornaria a Comunidade Batista Videira. E eu me pergunto, meus irmãos, 10 anos depois, se nós temos vivido à altura desse texto. Especificamente versículo 15. Se não fores conosco, não nos envies. Será que nós temos feito coisas na nossa força? Como igreja, como famílias, como indivíduos? Mudarei a pergunta. Será que nós, inclusive, não temos conseguido fazer algumas coisas porque estamos na nossa força? Como igreja, como família, como indivíduos? O texto continua, meus irmãos, os últimos versículos nos ensinam o seguinte, em terceiro lugar: a presença de Deus é marcada pela soberania absoluta de Deus. Esta é uma razão, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos tanta dificuldade com a oração. Na oração em que eu faço a minha lista de Natal e eu peço isso, eu abençoo aquilo, eu quero isso, há pouco ou nenhum espaço para a soberania de Deus. Porque afinal de contas, eu sou o pedinte e ele é um Papai Noel celestial a quem eu estou entregando a minha lista daquilo que eu quero. Mas, meus irmãos, quando o texto continua, apesar de ouvir o clamor de Moisés, olha o que acontece. Farei o que me pede, versículo 17, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome.
Moisés responde: peço-te que me mostre a tua glória. E aí Deus diz: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus define, meus irmãos, o relacionamento daqui por diante, muito mais com Moisés do que com o povo, mostrando: eu vou ouvir a sua oração, mas este povo ainda está debaixo de juízo por causa do seu pecado. E na verdade não acabou, porque mais adiante, com a incredulidade daquele povo em tomar posse da terra que Deus lhe havia dado, eles voltam e completam os 40 anos peregrinando no deserto, até que aquela geração toda, de 20 anos para cima, morra por causa da sua incredulidade. Meus irmãos, nós estamos em um negócio, me perdoe aqui o termo, mas é que nós não temos voz, em que eu e você não temos comando. E eu não estou me referindo à igreja. O negócio, entre aspas, que eu me referi é a vida com Deus, em que a ideia da soberania de Deus é algo que eu preciso lembrar a mim mesmo a cada dia. Vamos voltar para Jó? Jó, um vento bateu, seus filhos estavam todos unidos em um só lugar e todos morreram quando a casa caiu. Jó, vieram os ladrões e levaram tudo que você tinha. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que é isso, meu irmão? Visão da soberania de Deus. Querido, Deus quer lhe despertar para você enxergar essa vida, o quão limitada ela realmente é. Como ela é passageira, como ela é rápida. Ontem eu estava terminando o 2º grau. Hoje eu estou escrevendo meu filho no vestibular. Amanhã eu vou estar conhecendo meu neto. A vida é passageira desse jeito. E é a isso que muitas vezes nós temos nos apegado. É isso que muitas vezes nós temos nos agarrado. Como ter uma vida mais tranquila, como ter uma vida melhor, como estar certo sempre e vencer as discussões com a esposa, com o esposo, com os pais, com os filhos, com o empregador, com o empregado. Como que eu vou vencer aquilo que está me atormentando na minha vida? Quando o Senhor está nos falando hoje, eu é que sou soberano. Sou eu que estou no controle. Sou eu que comando os ventos. Sou eu que determino as ondas que se acalmem. Sou eu que faço cada coisa. Porque foi, meus irmãos, exatamente essa a palavra de Deus para Jó. Jó, onde você estava quando eu formava a terra? Onde você estava quando eu criei o hipopótamo? Onde você estava? A razão das perguntas de Deus para Jó é: por um momento está esquecendo quem eu sou e quem você é? Você vê, meus irmãos, mesmo depois das afirmações que Jó fez, não é fácil passar por o que ele passou, porque Deus não ignora a sua dor, mas Ele quer mostrar a mim e a você, querido, que a única razão, o único meio com que a sua dor, com que a sua luta, com que a sua dificuldade, a sua enfermidade, o que quer que seja, se tornará em algo para a glória de Deus e não um tormento para a sua vida, é se você se sujeitar a este Deus soberano. Se a presença dEle for suficiente e Ele lhe bastar. Será que você é assim? Será que você está preparado para ser assim? Feche seus olhos comigo essa noite. Queria que você orasse, meu irmão. Se colocasse na presença de Deus.
Salmo 73 diz, perguntando: a quem tenho eu no céu? A quem tenho eu no céu além de ti? Ora ao Senhor agora. Coloca a tua vida diante do Senhor. Cristo é o suficiente para você, Ele lhe basta. Quando você estiver na presença de Deus, você vai viver a realidade do velho hino. Há muitos irmãos em Cristo que foram antes de mim, todos quero reencontrar, mas quem o mais quero encontrar quando no céu chegar é Cristo. Se os seus sonhos não se realizarem, meu querido, Cristo é suficiente. Se aquela oração que você tem na sua garganta, a resposta for não, Cristo lhe basta. Se o seu pior medo e pesadelo se tornar realidade, você ainda confia? Mesmo que os montes desabem, mesmo que tudo que você tem confiado falhe, você continua confiando? Se Cristo não for Senhor de tudo, no final do dia, meu querido, Ele se torna Senhor de nada. Você ama o Senhor suficientemente? Deixa Deus falar o seu coração essa noite. O reformador disse uma vez: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quais são os ídolos do seu coração? Seus filhos? Seus pais? Seu casamento? Sua profissão? Quais são os ídolos? Quais são os bezerros de ouro no seu coração? Quais são aquelas coisas que mesmo sem você falar, eu não viveria sem isso? No fundo, é aquilo que está na sua mente, no seu coração. Hoje é dia, querido, de transformação em nossa igreja. Hoje é dia de quebrar ídolos no seu coração e no meu. Sua vontade, seu querer, a sua ansiedade é prova de que há um ídolo no seu coração chamado seu bem-estar. Deus quer tratar isso também, querido. Coloca no altar de Deus essa noite, em arrependimento, todo medo, toda fobia. Cristo é suficiente. Coloca no altar de Deus toda a dependência do marido, da esposa, todo sentimento de posse dos seus filhos. Coloca esses ídolos no altar de Deus essa noite. Se você tem aquele perfil de que quando está no final do mês longe do seu pagamento, o seu coração é ansioso, coloca esse ídolo no altar de Deus essa noite. Porque o dinheiro de Jó não lhe serviu de nada. Porque quem decide aquilo que vai acontecer com a nossa vida é um Deus soberano. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos na Tua presença.
Queremos conhecer a Cristo e a comunhão da sua ressurreição e dos seus sofrimentos. Nome sobre todo nome. Dá-nos, ó Deus, e nós podemos enxergar como temos olhado, ó Deus, o brilho deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, que a tua presença seja suficiente. Ó Deus, que cada dia nós possamos acordar dizendo: quero te conhecer mais. Que isso seja, ó Deus, uma sede nunca saciada. Que seja uma fome nunca saciada, Deus. Ó Deus, quando nós estivermos perto do nosso fim, que o nosso coração possa olhar para aqueles últimos minutos com ansiedade. Finalmente encontrarei o meu Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a nos desprender deste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a quebrar os ídolos em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a lhe amar de tal maneira que a tua presença seja algo que nos dá ânsia, anseio a cada dia, Deus. Tira, ó Deus, de nós aquilo que tem impedido. Temos trocado, Deus, a tua glória por um prato de lentilhas. Temos trocado a tua vontade, a tua presença por um prato de lentilhas. Lida, ó Deus, como for necessário, com o orgulho do nosso coração, com a independência do nosso coração. Trata-nos, ó Deus, porque precisamos, ó Deus, que tu sejas finalmente tudo que nós tenhamos. Tudo que nós tenhamos seja o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Porque, ó Deus, diariamente, ó Pai, o nosso pecado, Deus, tenta nos afastar de Ti. E nós queremos, ó Pai, declarar: a quem tenho eu no céu além de Ti? E não há ninguém na terra que me satisfaça além de Ti. A minha satisfação não está em mim, não está no meu cônjuge, está em Ti. Nós oramos, clamando pela Tua presença em nossa igreja, em nossas famílias, em nossas vidas. No suficiente, abundante nome de Jesus. Amém.